Amém? Que bênção estar aqui, que bênção esse momento de compartilharmos a palavra, né? Meditarmos na palavra do Senhor. Para mim é um dia especial porque... Quem conhece a Gabi aqui, levanta a mão. Muito bem. Olha, ver o que Deus fez na vida da Gabi, o milagre que Ele operou nessa família. Vocês acompanharam, né, o milagre que Deus fez na vida da Gabi. E ela aqui apresentando a Lucy. Só Deus, né, gente? E que bom que estamos aqui para glorificar o nome desse Deus. Vamos dar uma salva de palmas? Que Deus seja louvado na vida dessa família, em nome de Jesus. Bom, o tema da nossa meditação hoje é para explicar o inexplicável. Como assim? Como a gente explica o inexplicável? Ide-me. Como? Alguns filósofos falam assim, olha, o inexplicável, mesmo que seja inexplicável, você tem que explicar. Por que que é inexplicável? E eu não quero aqui ficar falando de filosofia, até porque não é minha área, né? Não é isso que eu quero fazer. Mas o que eu quero trazer para vocês é a minha definição de inexplicável, porque eu acredito que isso define muito do que a gente vai falar aqui hoje à noite. E a minha definição de inexplicável, ela é bem simples, para você gravar. Sabe aquele nó na garganta? Quando você não tem uma resposta? Alguém já passou por isso? Sabe aquele nó na garganta que... Gente, não sei como explicar isso. E essa é a minha definição de inexplicável. Eu quero que você coloque essa palavra aí na sua mente para a gente tentar traçar alguma coisa relacionada nesse campo do inexplicável em relação à nossa fé. Porque, de alguma forma, eu quero explicar esse inexplicável para você hoje. A gente volta nessa questão no final da nossa meditação. 3 questões me aparecem com esse nó na garganta. 3 questões me levam a esse nó na garganta. A primeira é quando, de uma forma direta ou indireta, a pessoa me pergunta: quem é o Cristo? E, obviamente, que dá para explicar historicamente, dá para explicar. Mas o Cristo como Deus... E o que Ele tem feito na nossa vida, às vezes é difícil de explicar. O que é difícil de explicar? A complexidade do Cristo, daquilo que Ele fez e daquilo que Ele está fazendo na nossa vida. Então, é algo que é uma resposta muito profunda e que muitas vezes a gente não tem a palavra para tecer uma linha de raciocínio de quem é esse Cristo, ou o que Ele vai fazer e como Ele vai fazer. Até porque há uma complexidade de que, quando a gente tem a liderança do Espírito Santo, a gente não sabe exatamente como vai ser. Não é verdade? Está difícil, gente, de entender o inexplicável? Então, eu vou te dar uma segunda questão do inexplicável. Às vezes, eu tenho esse nó na garganta quando alguém me pergunta assim: por que você vai na igreja 2 vezes na semana? Por que você vai na quinta? Por que você vai no domingo? Tanta coisa para fazer no final de semana, o porquê estar na igreja? Por que sair de um churrasco num domingo? Por que ter horário para sair, ter um compromisso de ir à igreja? É simples de responder, mas ao mesmo tempo não é. Por que eu estou dizendo que não é? Porque muitas vezes eu me peguei aqui na igreja, olhando para vocês de uma forma assim, sabe? Quando você está em Nárnia, quando você está no mundo paralelo e você faz essa pergunta, não sei se vocês já fizeram isso: o que é que eu estou fazendo aqui? Não é por uma questão de dúvida, mas é por uma questão de inexplicável, de algo inexplicável. Porque o fato de estarmos aqui não é simples de explicar. E, pensando nessa confusão mental, que eu acho que vocês estão acompanhando a minha confusão mental,
Sim? Está todo mundo confuso? Muito bem, esse era o objetivo. Então, para a gente sair dessa confusão, eu quero observar a vida de duas pessoas, que foi exatamente isso que me veio ao coração, olhando a vida de duas pessoas. Eu estava lendo Filipenses, estava estudando Filipenses, aí me veio uma palavra que eu falei, gente, que interessante. Aí daqui a pouco me veio uma segunda oposta, eu falei, que Deus é esse, gente? Que Cristo é esse? E a primeira lição que eu trago para a gente meditar é na vida de Maria Madalena. Quem conhece Maria Madalena aqui, gente? Então, se você ainda não conhece Maria Madalena, vamos abrir, se você puder, ou pode acompanhar aqui, está projetado. Lucas, capítulo 8, versículo 2. Algum tempo depois, Jesus saiu e viajou por cidades e povoados, anunciando a boa notícia do reino de Deus. Os 12 discípulos foram com ele, e também algumas mulheres que haviam sido livradas de espíritos maus e curadas de doenças. Eram Maria, chamada Madalena, de quem tinham sido expulsos 7 demônios. A vida de Maria Madalena, quando a gente vê esse texto e a gente percebe que há uma ênfase do que estava acontecendo com ela no momento em quando ela encontra com Jesus, sobre ter essa quantidade de demônios e estar nessa situação, eu queria que a gente tentasse nos transportar um pouquinho e tentar ter uma empatia do que seria a vida da Maria Madalena. E tentar entender o que essa mulher passava em termos do seu dia a dia. É muito provável que ela visivelmente tivesse uma inadequação social ou moral. Concordam comigo? Gente, 7 demônios, na Bíblia fala, o número 7 muitas vezes representa a totalidade. Então, quer dizer, a condição dela era muito difícil. Pensando nela como mulher, você acha que ela podia ir no mercado naturalmente? Você acha que ela tinha condições de estudar? Obviamente que a mulher não estudava naquele momento, mas você acha que ela tinha condições de conviver com as pessoas? Eu imagino que não. Eu imagino que a vida dela não era nada fácil nessa situação. É muito provável que ela enfrentava um sentimento de frustração, um sentimento de... Alguém já se sentiu excluído aqui? Não? Que bom. Eu já me senti excluída. Não é um sentimento bom. Nada bom. Muito provável que as pessoas daquela época, moralmente, julgassem aquela mulher. Concordam comigo? Porque ela era inadequada. Ela estava numa condição ruim. Provavelmente não tinha amigos, provavelmente vivia num submundo. Provavelmente Maria Madalena não tinha nada. E eu acredito que esse era um sentimento dessa mulher, de exclusão, do nada, de muita necessidade.